Acho que todo mundo vai sair com chaveiro. Câmara de Itapoá. Trabalho remoto na Câmara Municipal. Como a flexibilidade pode melhorar a eficiência administrativa? Nesse contexto de pandemia, nós fomos surpreendidos, né, com essa novidade. Trabalhar remoto, como controlar isso? Como o trabalho remoto pode ser associado à eficiência? E a Patrícia e a Carolina vão falar isso aqui para a gente, porque a Câmara de Itapoá é um grande exemplo, eles são grandes parceiros aqui do Engitec. A Patrícia Carneiro é servidora pública federal, podem subir aqui, por favor, servidora pública municipal, agente legislativa na Câmara Municipal de Itapoá, Santa Catarina, desde agosto de 2009, advogada, graduada em Direito, pela Universidade da Região de Joinville, Univille, especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, especialista em Direito Público com ênfase em contratos e licitações pela Faculdade Educacional da Lapa, especialista em processo legislativo municipal pela Faculdade Unipública, experiências profissionais e mais de 13 anos no processo legislativo municipal e mais de 12 anos no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo Municipal, SAPL, aqui do nosso Interleges. E a Carolina é servidora pública municipal também, analista jurídica da Câmara de Vereadores de Itapoá, Santa Catarina, desde janeiro de 2020, advogada, graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, especialista em Direito Processual Civil, pelo Complexo de Ensino Damásio de Jesus, pós-graduada em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, pós-graduando em Direito Público pela Universidade Anhanguera, cursando disciplina isolada no curso de mestrado de Desenvolvimento Territorial Sustentável pela UFPR e foi assessora do Ministério Público de Santa Catarina de 2016 a 2019. Mandar um abraço lá para o Chico, né, lá de Itapoá, que está aqui assistindo com a gente, para toda a Câmara Municipal. Pode ficar à vontade, viu? Obrigada. Tá ligado. Tá ligado. Oi. Bom dia. Que pressão, né? Agora a nossa palestra, depois de 2 palestras maravilhosas, né? Da Ilana e da Cris. Eu quero cumprimentar a todos, dar meu bom dia a todos que estão aqui presentes e também quem está nos assistindo pelo YouTube. Tem muita gente lá de Itapoá nos assistindo. Tá, minha família está me assistindo, minhas filhinhas, que eu deixei elas lá para vir para cá. E o pessoal da Câmara, né? Meu cumprimento especial para os meus colegas lá da Câmara, dá um tchauzinho aqui para eles, que está todo mundo lá assistindo, colocaram lá no telão, porque para a gente é um orgulho muito grande a gente estar aqui nesse evento, participando desse evento. Não é a primeira vez que a nossa Câmara participa, mas é a primeira vez minha e da Carol, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o trabalho remoto lá na Câmara Municipal de Itapoá e como essa flexibilidade pode melhorar a eficiência administrativa. Mas, antes de adentrar no tema, é importante a gente falar, inclusive, sobre um assunto que a Ilana, ela comentou, que seria sobre a alta gerência, o apoio da alta gerência, o quanto isso é importante. Porque muitas vezes os servidores, lá na nossa Câmara, a gente tem o Chico, né, que é da área de TI, que ele que traz muitas novidades para a gente. Mas muitas vezes servidores de outras áreas, né, na administração pública, têm ideias bacanas, querem inovar, mas falta o apoio da alta gerência, falta ter esse apoio e sozinho o servidor não consegue implementar nenhuma novidade, né, na administração pública. Então, eu quero quebrar o protocolo, quero desorganizar um pouco o evento aqui e quero convidar para estar aqui conosco nosso presidente da Câmara, Fernando dos Santos Silva, que é pelo MDB, e o vice-presidente também, João Márcio Faligurski, do PL, porque sem o apoio deles, que representam a mesa diretora da nossa Câmara, os nossos projetos não teriam continuidade, especialmente o teletrabalho. Fiquem à vontade. Peguei eles de surpresa. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Então, a gente está falando de Itapoá, da Câmara Municipal de Itapoá.
Itapoá é uma cidade catarinense que fica localizada ao nordeste de Santa Catarina. E ela é uma cidade nova, uma cidade que tem hoje 34 anos de emancipação. Então, ela foi fundada em 26 de abril de 89 e, segundo o último censo, a gente tem 30.730 habitantes. Mas, pela estimativa dos serviços públicos prestados na cidade, a gente acredita que a gente tem mais de 40 mil habitantes hoje na cidade. Dentre as principais atividades econômicas do município, a gente está falando de um município com crescimento acelerado nos últimos anos no estado. É o município que mais cresceu, juntamente com o município de Pissarras, segundo o levantamento feito pelo governo do estado, em razão do crescimento econômico da cidade e do aumento também do número de habitantes. Então, a gente tem como atividades econômicas lá, principalmente o Porto de Itapoá, que está no top 3 de portos no Brasil. É o maior porto de movimentação de cargas no país. E a gente também tem as atividades de turismo e a construção civil, que está em ascensão. A gente tem na cidade 32 quilômetros de praia, praias lindas, é uma cidade maravilhosa, com belezas naturais, Mata Atlântica, localizada aos pés da Serra do Mar. A gente tem a Barra do Saí aqui, a cidade, o Porto de Itapoá, Miradouro da Barra do Saí. Essas fotos, inclusive, eu vou agradecer ao Oswaldo, que é fotógrafo lá na cidade, é nosso ex-servidor também, cedeu as fotos. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a nossa Câmara, né? Então, essa é a sede da nossa Câmara. Desde 2013, a gente tem sede própria, uma sede física localizada na mesma rua da Prefeitura. E a gente tem hoje na estrutura 9 vereadores. A gente tem 26 servidores, na verdade 25, eu esqueci de corrigir aqui, a gente tem 25 servidores e uma colaboradora que trabalha por meio de uma empresa. A gente tem 11 servidores efetivos e 14 servidores comissionados, e dentre esses, 9 são assessores dos vereadores. Um pouquinho do nosso espaço, nossos servidores, que acho que estão nos assistindo de lá, dos eventos realizados. E o último concurso público lá foi em 2019. Eu entrei nesse concurso público, não sou de Itapoá, e desde 2020, início de 2020, estou lá na área jurídica. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre o teletrabalho. Como que surgiu o teletrabalho lá na Câmara de Itapoá? Em 2020, em janeiro de 2020, a OMS declarou que estávamos vivendo uma pandemia, né, pela infecção humana do coronavírus lá na época. E foram surgindo decretos, foi mandando fecha tudo, fica em casa. E lá no estado de Santa Catarina, no dia 16 de março, o governo do estado baixou um decreto onde determinou que fechasse tudo, suspendesse tudo. No dia 17 foi na prefeitura e também no dia 17 de março de 2020 foi a nossa Câmara. Aí esse decreto suspendeu as reuniões e suspendeu o trabalho também na estrutura física da Câmara. Só que naquela época, para nós até que não foi tão difícil para a gente trabalhar, porque nós já tínhamos uma estrutura completa. Todos os servidores, cada um tinha o notebook para trabalhar, então deu para levar a sua estação de trabalho para casa. Todos os servidores também tinham um e-mail institucional, cada um tinha o seu e-mail próprio, porque às vezes a gente escuta falar que tem lugares, prefeitura, câmaras, que é o mesmo e-mail, mas todo mundo tem acesso, né? Lá cada um tinha o seu e-mail, era responsável pelo seu e-mail. O processo legislativo já era 100% digital, né? A gente já faz uso do SCPL mais de 12 anos. E o setor administrativo, a gente estava implementando esse processo 100% digital. Só que a contabilidade já tinha pagamentos e empenhos de forma digital. E então, assim que a gente começou com esse trabalho remoto, lá na época da pandemia, foi estabelecido o registro do ponto móvel, para que os servidores pudessem registrar o início e o final do expediente por meio do celular, leitura facial de suas casas. Isso já na pandemia fizemos isso. E também começamos a fazer as reuniões por videochamada. Inclusive, deu tão certo que a reunião das comissões continua sendo por videochamada até hoje, porque a gente viu que isso trouxe uma dinâmica na participação das pessoas. Às vezes, a reunião das comissões, que é uma reunião mais técnica,
precisa da presença de um secretário ou alguém de alguma outra instituição, então a gente tinha que mandar ofício, marcar para que na outra reunião essa pessoa estivesse presente. Hoje em dia a gente manda o link, ele na hora do lugar onde essa pessoa estiver, ela pode participar. Então a reunião das comissões ficou muito mais dinâmica e a gente permaneceu nesse formato. Além do e-mail institucional que cada servidor tem, cada vereador, enfim, a gente tem também a assinatura digital. Antes da pandemia, a gente já tinha cada um seu certificado, e isso garante a integridade dos documentos, da movimentação dos documentos feitos, né, pelo fluxograma da Câmara. E eu vou falar um pouquinho sobre a inspiração desse projeto, também com base no projeto de teletrabalho do Ministério Público de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E por quê? A gente tem que pensar que a maioria das pessoas aqui são servidores de Câmara ou do Legislativo. E a gente tem um fluxo de trabalho muito diferente do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público. Como que a gente mensura a produtividade numa Câmara de Vereadores? Como é possível fazer a mensuração dessa produtividade, fazer a fiscalização e o controle desse aumento da produtividade? Porque o teletrabalho ele geralmente transmite a ideia de um aumento da produtividade, uma entrega maior do servidor para ter em contrapartida o teletrabalho. Então, lá no Ministério Público e no TJ de Santa Catarina, a gente tinha essa mensuração feita por número de processos, número de manifestações feitas pelos servidores. Como que a gente implantou isso lá na Câmara Municipal de Itapoá sem ter o mesmo nível de atos como o tribunal, como um poder judiciário? A gente pensou em projetos institucionais, projetos em que os servidores poderiam se inscrever para trabalhar, que agregassem funções às suas funções normais, as funções típicas de cada servidor, para que isso fosse balizar a mensuração desse necessário aumento da produtividade. A gente tem as imagens dos vereadores, né, trabalhando por meio das plataformas que a gente tem disponíveis. E por que implantar o teletrabalho? Então, como a Patrícia falou, a gente estava nesse momento vivendo uma experiência de teletrabalho forçada, né? Embora a gente já tivesse em muitas empresas e vários órgãos públicos a experiência do teletrabalho. E a gente viu o teletrabalho também como uma oportunidade para o aumento da produtividade dos servidores, uma vez que a gente conseguiria criar esses projetos institucionais em parceria com a alta gerência da Câmara, com a mesa diretora, projetos que fossem importantes para o município, para a sociedade, e esse estabelecimento desses projetos e dessas metas criariam atribuições adicionais aos servidores. Além disso, a gente pensa, logicamente, também no bem-estar do servidor, né? A possibilidade de criar, de ser mais produtivo na sua residência, sem necessidade de deslocamento, com a possibilidade de muitas vezes estar ali na residência observando um filho, um familiar, um dependente, e ainda a economicidade e a sustentabilidade. A desnecessidade de se deslocar até o trabalho presencialmente e a economicidade da casa legislativa com relação a gastos de energia, água, insumos, enfim, outros gastos. Bom, então, em 2021, a gente regulamentou o teletrabalho que já vinha acontecendo desde março de 2020. Então, foi protocolado o projeto de resolução 1 de 2021, de autoria da mesa diretora, que vinha regulamentar. Ali foi estabelecido várias regras e foi determinado que o servidor teria que apresentar no final do expediente um relatório das atividades, coisa que a gente não tinha antes, né? Antes a gente ia para a Câmara, batia o ponto digital, trabalhava, tinha demanda de trabalho normal, mas a chefia, o presidente, eles não tinham controle do que exatamente o servidor fez naquele dia. Então, com o teletrabalho, o programa teletrabalho, agora a gente tem que fazer um relatório de atividades todos os dias. A gente tem que registrar no final do expediente a nossa jornada, a gente tem um formulário eletrônico para isso. E deixar bem claro que é opcional, né? O servidor, tanto o efetivo quanto o comissionado, ele pode aderir ao programa, se inscrevendo num dos projetos, que esses projetos eles são lançados por meio de um edital. Então, esse projeto de resolução,
ele deu entrada na casa, em maio de 2021 foi aprovado, então virou a resolução número 1 de 2021, e o edital foi lançado uns 2 meses depois, conforme previsto na resolução, onde os servidores puderam se inscrever, enfim, mais para frente eu vou falar daí sobre os projetos que nós abordamos lá naquele ano, em 2021. Bom, e as modalidades que a gente tem hoje lá no teletrabalho são 3. A gente tem a modalidade mista, que é a principal, que quase todos os servidores utilizam essa modalidade, que é a modalidade de 2 dias presencial. Essas datas são acordadas com a chefia e de acordo com as funções de cada servidor. Eu, por exemplo, na segunda-feira, a minha presença lá é obrigatória porque tem a sessão dos vereadores, né? Então, eu já aproveito que eu trabalho durante o dia no meu horário normal e fico para a sessão que é à noite. E além dessa modalidade mista, em que os outros 3 dias são o trabalho é feito da casa do servidor ou em teletrabalho em outro local, no horário normal da jornada, a gente tem ainda a modalidade de mestrado e doutorado estrito sensu, em que aí a gente fica 4 dias em teletrabalho e 1 presencial. E a gente tem ainda uma modalidade de mestrado e doutorado estrito sensu internacional. Então, aquele servidor que for para o exterior estudar, mestrado ou doutorado, ele pode aderir a essa modalidade do teletrabalho em que ele fica 100% remoto. Uma vez ao mês, ele faz o estabelecimento das metas por meio de videochamada com a sua chefia. E uma vez no semestre, ele tem que retornar à Câmara de Itapoá para trabalhar presencialmente, fechar as metas e ver ali quais são os objetivos dos próximos meses enquanto ele estiver naquela modalidade. Sobre os efeitos jurídicos, né? Aqui é a minha área, a gente tem que blindar a Câmara, né, dos problemas com os órgãos de controle. Então, os efeitos jurídicos das atividades realizadas em teletrabalho, já desde 2011, a gente tem na CLT, né, no ramo privado, a alteração de que as atividades realizadas em teletrabalho ou de forma equiparada, elas se equiparam às atividades feitas de forma presencial. Então, a gente não tem nenhuma diferença com relação a isso. Tendo o controle pela chefia, controle pela alta gerência, pela gestão da casa, controle de jornada, como a gente tem, né, com ponto móvel, inclusive com a geolocalização. A gente tem o relatório de atividades diárias, o que é muito completo, forma ali um relatório mensal de tudo que é feito pelo servidor. É possível fazer o controle desse teletrabalho de forma eficiente, né, e de forma a respeitar os princípios da administração pública. Bom, a gente tem então as metas de desempenho, né, que são as mais importantes, porque cada servidor então ele se inscreve num programa que foi idealizado geralmente pela gestão que está naquele período, e ele vai seguir um planejamento estratégico para que esse programa dê resultados. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre os resultados desse primeiro edital de teletrabalho que foi lançado lá em 2021. Nós tivemos um projeto que foi muito bacana e revolucionou lá o nosso município, que é referente à Lei Complementar 101 de 2023, com o georreferenciamento de todas as ruas e bairros do município. Lá, nós tínhamos muitos problemas em relação a isso. Então, em 2022, foi instituída uma comissão técnica formada por servidores da Câmara, do Executivo, vereadores, e onde nós nos reuníamos toda semana, essa comissão, e com o pessoal dos Correios, com outras instituições, onde foi conversado sobre esses problemas. Lá em Itapoá ainda nós temos o CEP único, então tinha muito problema de georreferenciamento. Às vezes você vai jogar no GPS, no Google, por exemplo, Google Maps, e não encontra a rua. Tinha muitas ruas que elas tinham um nome que as pessoas conheciam por aquela rua, davam o endereço daquela rua, mas ela não existia lei municipal que nominava ela. Então, havia um conflito de dados nos Correios, na Prefeitura e vários outros problemas que nós tínhamos lá. Então, a gente se reuniu, teve o projeto de lei complementar, que ocasionou daí essa lei complementar. Tivemos audiências públicas com a população também, onde a população veio se manifestar. A gente tentou não mudar de maneira alguma o que já existia, só aquilo que foi realmente essencial. Então, alguns bairros a gente teve que reduzir ali, mudar a delimitação, mas tentamos manter os nomes das ruas que já existiam, os bairros, mas esse foi um projeto que revolucionou.
e nós temos lá, as ruas, elas eram numeradas perpendicularmente, né? Numeração par. Então, a gente numerou agora todas em perpendicular ao mar, né? Então, a gente numerou agora as ruas de número ímpar, as que são paralelas ao mar. Então, agora isso também é muito legal, porque antes é muito fácil você achar, eu moro na rua 1630, então não precisa nem ter um nome, tem o nome, mas pelo número é fácil. Agora a gente numerou todas, então existe a 1631, e isso fica muito fácil, né, para você receber uma correspondência, enfim. Outro projeto muito importante, que inclusive foi pauta de uma das palestras do ano passado aqui, né, que o nosso colega Jope palestrou, foi sobre a compilação das leis ordinárias e complementares do município. Então, esse foi um trabalho feito exclusivamente pelos servidores. A gente já sabe que tem muitas empresas que fazem esse trabalho, né? Então, muitas câmaras e prefeituras contratam, terceirizam esse trabalho para que haja essa compilação de todas essas leis, que sejam organizadas todas as alterações da legislação, e isso foi feito pelos servidores lá da Câmara. Também foi um projeto do teletrabalho, os servidores se inscreveram, quem queria participar nesse projeto, e trabalharam nele. E hoje nós temos 95% de toda a legislação municipal já compilada. Então, o munícipe, alguém que precisa, até para a gente, o nosso dia a dia, né, precisa de uma lei, você entra lá, se teve alteração, todas as alterações já vão estar lá. Um outro projeto muito interessante, que a gente intitulou de Revogaço, que tem aqui a Carol como coordenadora, inclusive, é a revogação das leis inconstitucionais e desuso. Nós já fizemos a análise de 1990 até 2001, então 40% já está analisado. O nosso objetivo é reduzir em até 70% a legislação municipal, porque atualmente nós temos muitas leis em desuso, ou que já teve legislação que modificou e aquela lei lá está inconstitucional. Então, a gente está fazendo essa análise, é um serviço... eu, por exemplo, estou inscrita também nesse programa, então estou trabalhando também nesse projeto, e a gente está fazendo essa análise para a gente depois dar entrada no projeto de lei e revogar todas essas leis. Inclusive, nessa legislação, nessa Lei Complementar 141/2023, cerca de 350 leis foram revogadas, porque a gente trouxe tudo para uma lei só, né? Então, nomenclatura de ruas, regras para nominar rua. Então, a gente compilou tudo nessa Lei Complementar 141 e outras leis que existiam que nominavam ruas, a gente também revogou. Também no edital de 2021, ele previa a conclusão da implantação do processo administrativo 100% digital. Então, o pessoal lá do administrativo, eles se inscreveram nesse projeto, e hoje a nossa Câmara é zero papel, a gente é totalmente 100% digital. O legislativo já era há alguns anos e agora o administrativo também concluímos no ano passado. E temos também algo que nos dá muito orgulho, né, que é a conquista do selo diamante do Programa Nacional de Transparência Pública. É um levantamento que foi feito pelos tribunais de contas, analisou cerca de 8.000 portais, inclusive Distrito Federal, União, estados, mais de 4.000 municípios, e nós somos a única Câmara do Sul do Brasil a obter 100% de aproveitamento em todos os 121 itens avaliados no Radar Nacional de Transparência Pública. Então, é algo que nos traz muito orgulho, muita satisfação, né? Referente à transparência na administração pública, a nossa Câmara tem aí esse selo diamante. Aí nós temos o selo, né, esse selo diamante que nós recebemos, e ali um exemplo de um empenho. Hoje em dia, se qualquer munícipe, ele consegue consultar, por exemplo, um empenho. Entra ali no nosso site, é tudo muito dinâmico, muito fácil, e consegue consultar, consegue baixar o PDF, está tudo ali. Bom, e qual que é a nossa perspectiva para o futuro do teletrabalho da Câmara Municipal de Itapoá? Com o sucesso dos programas e dos projetos que a gente vem concluindo, os que estão em andamento ainda, a gente tem novas ideias para os projetos institucionais. Então, a gente esse estabelecimento é feito pela alta gerência da Casa Legislativa, né, em conjunto com a mesa diretora. Então, presidente, vice-presidente, secretário, a gente vai fazer o estabelecimento desses novos projetos. Um dos projetos que está em andamento, que não é ainda do edital, mas que já está em andamento e pode ser um projeto, é a revisão do Código Tributário Municipal. Já existe uma comissão montada, a gente está fazendo a revisão dessa legislação, que é uma legislação que uma legislação bem antiga, né? Então ela tem que ser atualizada de acordo com o novo CTN.
Atualização da base de dados dos Correios e GPS para ruas e bairros. Então, a gente teve esse projeto de lei, né, que alterou a questão das ruas, fez toda a nominata nesse projeto específico, com georreferenciamento. A gente tem que fazer agora a atualização dessa base de dados dos Correios e para fins de utilização de GPS. Além disso, a utilização dessa APL como forma de integrar o acesso à legislação nos portais eletrônicos do Legislativo e Executivo. Por quê? Porque a gente tem na nossa base de dados, lá no site da Câmara, essa legislação toda compilada e articulada. Mas se a pessoa vai no site da Prefeitura, lá em Itapoá, para consultar a legislação não está da mesma forma, porque eles colocam um documento em PDF e não é utilizado o SAPL para ter toda aquela compilação e articulação. Então, um dos projetos seria a unificação, né? A utilização só da SAPL para que o munícipe possa consultar a lei sempre da forma mais atualizada, compilada possível. Para isso, a gente teria que fazer o cadastro, né, no SAPL dos decretos, instruções normativas, portarias e todos os atos administrativos lá do Executivo. Além disso, a gente quer finalizar a digitalização e o cadastro no SAPL do arquivo físico, que é pouco, mas ainda existe um arquivo remanescente. E a gente tem um novo projeto, que é inovador e desafiador, né? Que é a realização de monitoramento aéreo por meio de drones em áreas sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo Municipal, visando com isso combater invasão de terrenos em áreas críticas, principalmente em áreas públicas, acompanhar a erosão costeira na orla marítima de Itapoá e as margens do rio Saí-Mirim, que é um rio muito importante para o município, contribuindo assim então para a tomada de decisões e ações adequadas por parte do poder público, especialmente dos vereadores. Bom, então, para finalizar as conclusões sobre esse programa de teletrabalho, se percebe que é um sucesso, né? Todos esses projetos trouxeram grandes benefícios, não só para a Câmara como instituição, mas para o município como um todo, porque houve um aumento da produtividade, né? Então, os servidores, ao mesmo tempo que eles têm o benefício do bem-estar, eu, por exemplo, tenho 2 filhas, então, eu tenho, durante 3 dias a semana, eu posso almoçar em casa com as minhas filhas, coisa que eu não tinha oportunidade de fazer, e a gente teve um aumento da produtividade, porque a gente teve que apresentar relatório de atividades, a gente teve que, obrigatoriamente, se inscrever nos programas aqui relatados. Então, isso traz um sucesso muito grande para a Câmara de Vereadores, como a gente já falou aqui. E algo que a gente também tem que destacar é a retenção de talentos no nosso quadro de servidores, porque nós temos servidores concurseiros, que já passaram em outros concursos, mas optaram por não assumir, porque hoje é um atrativo muito grande para o servidor, né, o teletrabalho. Então, seria isso. A Carol vai concluir também a parte dela. Além disso que a gente já falou, né, o benefício para o bem-estar, né, todos sabem, quem já trabalha em teletrabalho sabe do bem-estar que a gente tem de trabalhar de casa, não precisar se deslocar, poder ficar ali com a família, ao mesmo tempo em que está conseguindo ali fazer a sua jornada de trabalho. Muitas vezes esse ambiente em casa deixa a gente até mais produtivo, né? Dá ideias novas. E a economicidade para a Câmara, principalmente com insumos, né? Alimentação, questão de energia, água, do espaço. E o respeito aos princípios e preceitos da administração pública, né? Sempre respeitando as normas da administração pública para que esse projeto, essa resolução que está lá, seja um projeto que permaneça. Mais um detalhe que eu esqueci de falar, é a possibilidade também de estarmos sempre inovando, né? Porque a partir do momento que a gente conclui um desses projetos, do ano seguinte tem que lançar um novo edital. Aí os servidores têm que novamente se inscrever e aderir a algum projeto que está lá. Então, isso traz... sempre a gente está protocolando novos projetos e buscando inovar. E não só, que antes era a função do Chico sempre fazer isso, trazer para a gente projetos inovadores. Hoje todos os servidores estão trazendo ideias. Então, é sucesso, com certeza. Bom, a Câmara Municipal de Itapoá, falo aqui por todos os servidores, né, agradece ao Engitec e ao Interleges pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso teletrabalho. A gente se coloca à disposição de vocês por meio da mesa diretora, né, dos servidores. A gente tem um e-mail aqui para contato
para apoio institucional, auxílio, enfim, encaminhamento de documentos, documentos sobre teletrabalho, ideias sobre resolução. Se quiserem marcar uma videochamada, a gente conversa, fala sobre o que já deu problema, o que não deu, como resolver, como melhorar, né? E eu vou passar a palavra aqui, não foi planejado também, mas se o presidente quiser falar um pouquinho, porque é muito importante o apoio que a gente tem da mesa diretora, né? Então, é muito importante que a presidência da Câmara ela entenda as necessidades do servidor e que os servidores entendam também as necessidades desses projetos. Então, vou passar a palavra para o Fernando, se ele quiser falar. Bom dia, pessoal. Me chamo Fernando, né? Presidente da Câmara Municipal de Itapoá. Pessoal de Itapoá, estamos aqui. Muito me orgulho presidir a Câmara de Itapoá, né? Eu procuro dar muita liberdade para os nossos servidores, tanto é que o trabalho está sendo bem desenvolvido. E eu sou muito grato e honrado por poder participar do EGTEC 2023. E nós vamos continuar até o ano que vem firmes, Patrícia e Carol, desenvolvendo todos esses trabalhos para que o Brasil consiga ver e notar a cidade de Itapoá. Muito obrigado. João Márcio é o nosso vice-presidente, eu vou passar a palavra também, se ele quiser dar uma palavrinha. Só queria dar um bom dia a todos, bom dia à nossa cidade, pessoal que está nos acompanhando, presidente, nossas palestrantes foram maravilhosas, e dizer que realmente, eu quando cheguei na Câmara, eu tinha até uma desconfiança desse projeto todo, trabalho remoto, mas depois que eu comecei a acompanhar o trabalho dessas meninas e de todos os servidores, vi que faz toda uma diferença, a praticidade e agilidade no trabalho. Até para a gente foi muito cômodo ter as reuniões de comissões na nossa casa, ou estava viajando, isso não inibiu nossas viagens para curso, viagens para angariar recursos. A gente estava na viagem, parava o carro, podia fazer reunião ali. Então, parabéns primeiro para a equipe da Câmara, por todo o trabalho desenvolvido, por essa conquista gigante de hoje estar aqui em Brasília, representando o município e falando para todo mundo da maravilha do trabalho digital. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Chamar a Uzira para devolver o microfone. Cheguei. Muito obrigada. Vamos tirar só uma foto aqui. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, chaveirinho, olha, vamos jogar aí para a galera. E, pessoal, separar aqueles prêmios lá para a gente sortear depois. Pessoal, à tarde, eu estava ali atrás separando, tem muito brinde bacana lá para vocês, tá? Esse ano, graças a Deus, fomos abençoados aqui. Quem puder colaborar com a Casa Ana do Câncer, elas estão ali na frente. A gente está bem triste porque a colaboração está bem baixinha. Então, vamos